Está reunida a Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas. Vamos olhar para as exportações, vamos olhar para a execução orçamental e vamos também olhar para o Orçamento do Estado para 2013, ou pelo menos aquilo que está em cima da mesa neste momento. São convidados desta edição Hélder Oliveira, Avelino Jesus, Pedro Vassalo e João Trigo da Rosa. Agradeço aos quatro a vossa presença. Hélder Oliveira, começo por si para lhe perguntar que leitura faz da execução orçamental de agosto. Bem, eu, do meu ponto de vista, era algo de esperado, não é? Aliás, ainda hoje vi um artigo sobre essa matéria, do professor Paulo Trigo Pereira, que fala de uma previsão que, de facto, era difícil de sustentar face àquilo que eram a previsão de receitas, face àquilo que era a previsão do crescimento da economia, crescimento negativo, como se diz por vezes, não é? De facto, essa é a grande questão que se põe aqui. Como é que é possível aumentar razoavelmente a receita fiscal, designadamente em determinados impostos como o IVA, se a perspectiva é de que a economia está a decrescer? Depois há o problema de pensarmos um pouco setorialmente. É algo que se falou muito e volta-se a falar agora, e espero que haja aqui alguma forma de resolver esse problema. Há setores em que o IVA foi devastador para a saúde desses setores. E o caso da restauração é o caso mais exemplar, que toda a gente fala, porque no caso do IVA da restauração, o que está pois em causa também é um problema de sustentabilidade social, porque a restauração, os pequenos restaurantes, são responsáveis por um volume de emprego muito significativo, não é? Esse é um problema grave que tem que ser resolvido. Depois há o problema de que a restauração está ligada, em larga medida, a uma das nossas principais indústrias, chamamos assim, exportadoras, que é o turismo, não é? E, aliás, um elemento diferenciador e de valor acrescentado nessa mesma atividade. Completamente diferenciador. E o grande problema é se perde muito esse património da restauração, é um património depois muito difícil de recuperar. De modo que a leitura que faço é que era inevitável que houvesse dificuldades de cobrança de impostos face à perspectiva de a economia de crescer e, portanto, apenas poderemos pensar em medidas mais globais. Volto a dizer que, de facto, é preciso uma estratégia. Portanto, há passos muito importantes que foram dados no último mês sobre a estratégia europeia no domínio das finanças, mas é preciso uma estratégia europeia de crescimento. É a única forma de nós conseguirmos, a pouco e pouco, fazermos, por um lado, as reformas estruturais que é necessário fazer e haver uma estratégia de crescimento a nível europeu para que as nossas exportações, de facto, que é um tema que vamos tratar a seguir, as nossas exportações tenham consistência no seu crescimento. Professor Avelino Jesus, quando olhamos para estes dados, há um desvio cada vez maior face a este ano. O próximo ano, sabemos, é um ano difícil, com objetivos também muito difíceis para atingir, mas quando olhamos para as receitas que estão em cima da mesa neste momento para o Orçamento do Estado, para este ano, mas também para o Orçamento do Estado para 2013, estamos a falar sempre de mais impostos. De IMT, de IRS, do Imposto sobre o Tabaco, um conjunto de impostos que têm vindo a ser apresentados para substituir a não subida da taxa social única, mas pouco do lado da despesa. Sim, essa é a crítica tradicional que se faz à política económica mais recente e eu comungo, digamos, com essa crítica também. Portanto, julgo que o lado da despesa tem que ser claramente atacado. No entanto, é importante referir o seguinte. Há alguma ilusão sobre a forma como se pode reduzir eficazmente e em volume aceitável a despesa pública, não é? Portanto, as famosas gorduras, portanto, sendo muitas, são claramente insuficientes para aquilo que é necessário. Não é? Professor, deixe-me só explorar um pouco esse tema, porque parece particularmente importante neste momento, quando se olha para aquilo que é a constituição das despesas do Estado. Há muitas despesas que são muito polémicas e muito visíveis do ponto de vista público, os tradicionais carros, os tradicionais fundações, observatórios, mas do ponto de vista de peso líquido no total da despesa, vale muito pouco. Vale muito pouco, claramente. Portanto, essas despesas públicas, do meu ponto de vista, têm que ser atacadas e reduzidas, mas por razões simbólicas, para acompanhar, portanto, outros sacrifícios, verdadeiros sacrifícios que se têm que fazer, digamos, à população em geral, não é? Do ponto de vista da despesa pública, a não ser que se ataque claramente
portanto, se redefina o perímetro do Estado, se entre claramente em privatizações a sério, portanto, em funções na área da educação, na área da segurança social, na área da saúde, não há despesa que chegue para fazer a redução que é necessária. E é preciso também mexer nos salários e nas pensões. Claro. Repara, mas os salários... Vamos lá ver. A alternativa seria despedir funcionários públicos, não é? Mas esse despedimento pode-se fazer claramente através... Portanto, pode-se evitar esse despedimento através da privatização de uma parte desses serviços. E esse percurso, do meu ponto de vista, não está a ser feito, não é? Pedro, diga, professor, interrompi. Não, relativamente à questão das receitas, eu julgo que nós não podemos, do meu ponto de vista, ir pela via que pelo menos com os jornais que anunciam, nomeadamente... Mais impostos. Os mais impostos são inevitáveis. São inevitáveis. A curto prazo são inevitáveis. Agora, o problema é saber que tipo de impostos. O racional, do meu ponto de vista, deve ser este. Aumentar os impostos sobre os rendimentos. Porque se formos para aquilo que se prevê que se faça, atacando os impostos sobre o capital, sobre o imobiliário, eu julgo que, do ponto de vista social, se estará a criar um problema muito grave. E do ponto de vista, digamos, da popularidade do governo, eu julgo que isso será contraproducente. Não é? Porque, repare, pegue na questão do imobiliário. Fala-se agora que irão ser taxados com taxas adicionais os edifícios com mais de 1 milhão de euros de valor, não é? Repare, as pessoas vão imaginar o seguinte: em Portugal, praticamente toda a gente é proprietário. Toda a gente tem o seu prédio, toda a gente tem o seu habitação, não é? E a ideia que eu, pelo menos, é aquilo que eu vejo entre a população em geral, portanto, nos transportes públicos, a ideia é esta. Agora, o limite é 1 milhão. Mas abre a porta para descer esse limite. Exatamente, não é? E, portanto, as pessoas estão a ver, digamos, o fogo chegar à sua porta. À sua porta, não é? Do meu ponto de vista, essa medida pode ter efeitos muito nocivos que eu julgo que seria de evitar. Pedro, como é que se gera uma empresa desta maneira quando não se atinge os objetivos? Pede-se mais dinheiro aos acionistas, normalmente os acionistas ficam chateados. Aqui aumenta-se os impostos, as pessoas obviamente estão chateadas. Como é que se gera uma empresa? Bem, basicamente a gente reestrutura a empresa, não é? Se for possível. E o professor Alvino Justo tocou aqui num ponto que eu acho que assim é que é o fundamental, porque nós vivemos de facto nessa ilusão da despesa, mas eu estava a ver uma coisa, por exemplo, não sabia. A Câmara de Aveiro, ao que parece, era uma fundação que patrocina 200 mil euros para o Carnaval. E o que é que eu quero explicar com isto? A despesa do Estado está altamente disseminada por municípios, câmaras municipais, Açores, Madeira, etc. E, portanto, ou discutimos qual é o perímetro da ação do Estado, e isso tem a ver com a Constituição, da qual ninguém quer falar, e muito menos mexer, ou então vivemos sempre nesta ilusão de que podemos cortar despesas no Estado quando não podemos. Mas, ao definirmos, ao reduzir a despesa, ela em regra está associada ao despedimento de pessoal. Porque as fundações têm pessoal, porque as empresas municipais têm pessoal, as câmaras municipais têm pessoal. Portanto, reduzir no que se chama lá nos carros e nos tinteiros e nos computadores, com certeza que é importante e é fundamental, nem que seja para dar um sinal. Numa empresa, o que é que se faria? Bem, nós se calhar mudávamos de linha de negócio, se calhar extinguíamos algum negócio que estivéssemos a fazer, criávamos outra linha de montagem, pensávamos o marketing, mas há alguma liberdade para fazer. É que o Estado tem uma despesa tão rígida, só na saúde, na educação, isto é, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, tudo aquilo, professores, educadores de infância, toda aquela gente. Eu não estou com isso a ser depreciativo, mas enfim, leva muita gente. Mais os pensionistas. Aqui vai haver essa despesa do Estado. O que é que andam a fazer? Em vez de discutir, por exemplo, a saúde ou a educação, cortam e, portanto, as salas não ficam sempre com telhados a cair, salas de aulas, às vezes, até no meio das cidades. Porquê? Porque se está a gastar dinheiro numa estrutura que já não serve à população. Daí o cheque de educação que se fala há muitos anos em Portugal.
O caso das universidades, alguém compreende o caso das universidades? Temos mais universidades per capita que qualquer país europeu. Mas alguém vê as universidades a falar... Houve uma fusão de uma reitoria de uma universidade e foi em Lisboa. E, portanto... 2 universidades. Tem toda a razão. Quando a fusão teve que ser 2, pelo menos. Portanto, Rui, enquanto não se discutir isto, vivemos na ilusão de que há umas gorduras do Estado. E depois, como cada um de nós conhece um tipo, está na função pública, mas ao que foi tomar o café mais cedo, ou porque não apagou a luz e tal, pois é dinheiro do Estado. Mas sem rever a coisa de fundo não vejo como é que se vai. Pedro, desculpa lá, eu só falei em 2 universidades porque é um bom exemplo que nós devemos sublinhar, não é? Porque não 2 universidades... Sabe o que é que eles uniram? Eles fizeram a fusão da reitoria. Dá aqui o professor que não me deixa mentir. Se eu dizer algum disparate, o meu amigo corrige. Eles fizeram a fusão da reitoria. As universidades em si, as faculdades em si, não querem nada umas com as outras. E cada uma funciona como quer. E ainda por cima, como tem a chamada autonomia, ninguém lá entra. E não há nenhum governo, e eu percebo, que se atreva a mexer, ou com os professores, porque em regra sentam-se aqui a dar opinião, aqui, nos outros canais todos, e a opinião de um professor universitário é sempre muito mais bem vista. Portanto, ninguém mexe nos professores universitários, e nos estudantes universitários, muito menos, porque são meninos que vêm para a rua, partem as montras, viram os carros e queimam os caixotes de lixo. E, portanto, a certa altura, há-se uns guetos em Portugal, e o ensino superior é um deles, onde não ninguém toca. E, portanto, basta pensar isto. Alguém acha razoável que um rapaz ou uma rapariga de 20 e tal anos seja subsidiada a 6.000 euros por mês, quando temos pensões de 200 e tal euros por mês a velhotes? Alguém percebe o esforço do Estado? Não acha que aqui há alguma desigualdade? Eu acho que há uma profunda desigualdade. O velhote merece muito mais apoio que um rapaz de 20 e tal anos. No entanto, é isto que se passa. Mas contra isso, alguém... Quando vemos manifestações de equidade, alguém diz isto? Alguém diz que os velhotes mereciam muito mais apoios, reformados, os pensionistas, do que... João, como é que se mexe na despesa do Estado? Pois eu, basicamente, estou de acordo com os comentários que estão a ser feitos. Quer dizer, Portugal tem aqui 2 problemas grandes, que é, por um lado, tem uma dívida acumulada enorme, que resulta deste desequilíbrio ao nível das receitas e da despesa do Estado, e uma dívida também do setor privado e das famílias, e depois tem um problema de competitividade que se liga com a questão das exportações que referiu há bocado. Em relação à despesa, no fundo, as 3 grandes rúbricas da despesa são as prestações sociais, é a saúde e a educação. Nas prestações sociais já vimos que tentar mexer nas prestações sociais é muito difícil, como se viu pela experiência recente da tentativa de aumento da receita do lado da TSU. Portanto, vai ser sempre muito complicado, em paz social, querer reduzir ainda mais nas prestações sociais. A nível da saúde, eu julgo que está a ser feito um bom trabalho de racionalização, porque temos um bom Ministro da Saúde, que é um super gestor, e estão a aparecer alguns resultados, nomeadamente ao nível dos hospitais públicos. Mas há um limite, digamos, de cortar gorduras, que era aquilo que o Avelino Jesus há bocadinho dizia. Quer dizer, a partir de determinada altura temos é que pôr o modelo global em causa e definir a missão e o perímetro de atuação do Estado. E o mesmo para a educação, em relação à educação. Portanto, no curto prazo, podem-se racionalizar alguns aspectos, nomeadamente o caso das fundações, que veio agora à lume esta semana, mas vemos que depois os resultados são importantes do ponto de vista do exemplo, mas do ponto de vista do valor absoluto, se calhar poupa-se por ano 100 ou 150 milhões. Não é aí que se vão buscar os 5.000 milhões que precisamos de consolidação orçamental para o próximo ano. Portanto, ficamos muito aquém da necessidade. Portanto, no curto prazo só há uma solução, que é aquela que estamos aqui a falar, que é aumentar impostos. A questão de aumentar impostos é que estamos a entrar aqui num ciclo cada vez mais negativo. Aumentamos impostos, se cria mais recessão, o que faz com que o Estado, mais à frente, não arrecade a mesma receita. A solução de fundo é uma solução, quanto a mim, estrutural, que também foi já referida, que é haver um plano de crescimento. Agora, Portugal, por si só, hoje não tem meios para delinear esse plano de crescimento, porque está demasiado espartilhado e não tem a autonomia e a capacidade financeira para o fazer. E isso liga-nos com o tema da Europa. Quer dizer, esse plano de crescimento tem que ser algo gizado ao nível europeu e com a solidariedade de todos os Estados, sobretudo aqueles que podem contribuir. Agora, aí eu, sinceramente, não sou muito positivo. Veja-se, por exemplo, o caso de François Hollande, que na sua campanha eleitoral fala muito no plano de crescimento europeu, e íamos chegar ao fim da austeridade. Mas durou pouco esse discurso. E agora fala-se já da austeridade solidária, já nos esquecemos do plano de crescimento.
E é a única hipótese. Portugal só consegue sair deste ciclo negativo, onde a dívida nos está constantemente a puxar para baixo, se conseguir crescer. E, portanto, esse plano de crescimento é fundamental para sairmos desse ciclo. E para crescer é preciso exportar. Helder Oliveira, como é que nós podemos estimular as exportações nacionais? Para onde? E a privatização da Caixa, como é que se enquadra nisto? A Caixa deveria ser um banco de fomento das empresas no setor exportador? Devia ser privatizado? Faz algum sentido o Estado ter um banco? Bem, do meu ponto de vista, faz sentido um Estado ter um banco, e o Estado tem tido bancos de sucesso, não é? Falou do Banco de Fomento, é um caso de sucesso, claramente reconhecido, por exemplo, pelo Banco Mundial. E a Caixa também poderá ser um exemplo de sucesso, porque a Caixa fez muitos esforços no sentido de se reestruturar, de ser um banco moderno, ser um banco ativo. Simplesmente aconteceu que no percurso longo que a Caixa tem, por vezes houve uma intervenção excessiva dos governos, do Estado, na gestão da Caixa. Portanto, isso talvez explique que haja alguns problemas delicados que a Caixa neste momento tem que defrontar. O que se tem que fazer é que haja uma interação entre os governos e os bancos sem que haja uma intervenção direta na gestão desses bancos. Porque há exemplos a nível internacional, eu pego nos bancos de desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento que eu conheço razoavelmente, porque trabalhei no Banco de Fomento e conheci muitos bancos de desenvolvimento a nível internacional, designadamente na América Latina, todos aqueles bancos que não conseguiram fugir a uma intervenção direta dos governos na sua gestão acabaram por ter dificuldades enormes. No caso português, eu cito que o Banco de Fomento é um caso de sucesso, porque teve 3 presidentes com uma personalidade muito forte que impediram sempre que os governos intervessem no dia-a-dia da sua gestão. É o caso do professor Daniel Barbosa, do Dr. João Salgueiro, do Dr. Miguel Cadilho. Portanto, a Caixa é um elemento, pode ser um elemento fundamental na estratégia de apoiar as exportações. Aí, como temos erros históricos graves, não é? Não esqueçamos que, do ponto de vista da evolução da Europa nos últimos anos, a globalização, o país que esteve mais sujeito aos efeitos negativos da globalização foi Portugal. E, apesar de tudo, está a recuperar. E o exemplo do setor do calçado, que hoje é citado em várias empresas, é um exemplo muito significativo. Nós conseguimos sair de um setor mão de obra intensivo, nós chegamos a ser o segundo produtor europeu de calçado, para um setor em que a qualidade, o design, quer dizer, começámos a dominar uma área do setor que não era tradicional. E estamos a fazer isso. Portanto, isso pode ser um exemplo de que nos vai permitir, em outros setores, fazer algo de extremamente positivo. Avelino Jesus, e esta questão de mais mercados, subir na cadeia de valor e ter uma relação final com, digamos, o cliente, é algo que a maior parte das empresas portuguesas, de facto, não consegue. Eu não diria tanto. Vamos ver, eu julgo que se nós olharmos para os números, nós verificamos se há qualquer coisa que nos últimos tempos tem funcionado bem, tem sido as exportações, que recuperaram de forma muito firme, e mesmo entre 2000 e 2011, as exportações portuguesas cresceram mais do que países com a dimensão do nosso. Portanto, o setor exportador não se tem comportado mal. Claramente, há algo que é preciso fazer, nomeadamente a composição setorial, certos setores tradicionais que não fizeram ainda o salto tecnológico, portanto, isso há a fazer, mas em termos globais, o setor exportador não se tem comportado mal. Aliás, veja-se o quase equilíbrio da balança de transações correntes que nós vamos ter dentro de algum tempo, não é? Portanto, julgo que em Portugal, e isto pode-se ligar, digamos, com os temas da política económica que estão em cima da mesa. Eu julgo que não há propriamente um problema de competitividade a curto prazo, porque com os atuais salários, com a atual política económica, as exportações responderam bem. E, portanto, o setor externo está em vias de equilíbrio. Portanto, eu julgo que esse ponto tem que ser muito bem sublinhado, não é? A área das finanças públicas, portanto, não está a ser recuperada como é necessário, portanto, há um claro insucesso nessa área, mas na área externa, portanto, as coisas estão a evoluir favoravelmente. Isto não quer dizer que
no futuro as coisas não tenham que ser alteradas, nomeadamente na área da composição setorial, na área da evolução tecnológica, porque há setores... procura dos mercados que nós temos Exatamente. acesso. Agora, que perdemos um pouco. Claro, eu julgo que há também depois aqui alguma má compreensão. Pede-se muitas vezes aos alemães que aumentem os salários, que aumentem o seu mercado. Eu lembro que nos últimos anos esse mercado na Alemanha tem vindo a ser aumentado, só que quem tem recuperado, quem tem aproveitado são os países de leste. Que claramente, portanto, um aumento da procura e dos salários na Alemanha vão beneficiar essencialmente os países de leste. Portanto, foi assim nos últimos 10 anos e será assim se houver essa expansão por parte da Alemanha. Depois há um outro ponto que eu gostaria também de referir, que é, fala-se muito na necessidade do Banco Central Europeu intervir, critica-se muito, digamos, a escassez de crédito. Eu lembro-me que nos últimos 10 anos, se houve coisa que nós tivemos com fartura, foi crédito. E a preço baixo. Exatamente. Portanto, nós tivemos 10 anos de excesso de crédito e olhamos para o que sucedeu na economia real. Portanto, o nosso PIB praticamente estagnou nestes 10 anos. Portanto, eu julgo que, evidentemente, que eu não vou recusar, digamos, a necessidade de haver, portanto, mais crédito, e esse crédito é necessário, como é evidente, mas não julguemos que é por aí que nós vamos recuperar. Portanto, se tivermos mais crédito e se não fizermos as alterações estruturais de que se fala de forma efetiva, vamos ter mais do mesmo. Vamos ter mais do mesmo. Pedro, que leitura faz das nossas exportações? E a Caixa faz sentido manter-se ainda no perímetro do Estado? Eu, por acaso, na área das exportações, eu diria o seguinte ao professor Avelino Jesus. As exportações têm-se comportado bem, apesar de... Ou seja, de facto, haveria, nomeadamente a nível do Ucrânia, que é uma área que eu conheço mais ou menos, poderia ser dado mais facilidade às exportações, ou pelo menos às empresas exportadoras. Facilidade em que sentido, Pedro? A facilidade, por exemplo, no sentido de acesso ao crédito, porque é diferente ter crédito cá para Portugal ou para reestruturar uma dívida. Nós nos últimos 10 anos tivemos crédito e fundos comunitários com fartura. Com fartura. Você quer mais do mesmo? E as exportações cresceram bem. Mal alocados e pontos. Não, com certeza. O que eu estou a dizer é o seguinte. Não só. Houve muita empresa que recebeu, portanto, quantidades, empresas, associações, portanto, não foi... As autoestradas, sim senhor, existiu. Mas houve muito dinheiro por aí fora. Professor Avelino Jesus, o que eu lhe estou a dizer é o seguinte: em termos de alocação de recursos, de facto, onde eles devem ser alocados, devem ser preferencialmente nas empresas ou nas áreas que nos ajudam às exportações. O Helder falou no caso do calçado, mas os primeiro... Estou a contar aqui um bocadinho da história, não é? É que a indústria do calçado passou aqui um mau momento, não é? Sim. Para chegarem lá... Quando deixou de ser mão de obra intensiva para passar a mas ser... houve muitas que ficaram por caminho. Claro, exatamente. A empresa do calçado foi à falência. Exatamente. E houve muitos empresários a queixarem-se, houve muita gente que teve que se atravessar. Portanto, nós devíamos ter a coragem para fazer isso. Não era capaz de ser pior e o Governo aí podia ter um discurso. Quais é que são as nossas principais áreas? Onde é que nós falar mais de casos de sucesso, como a indústria do calçado, porque nós estamos a exportar mais, estamos até a ter novos mercados, estamos a diversificar mercados, etc. Portanto, mas falta aqui um discurso. E, eventualmente, não sei muito bem, eu aí tenho mixed feelings, o problema da Caixa, o Helder tocou no assunto, o problema da Caixa é quando aquilo é politizado. E a pergunta que eu faço é o seguinte: mas há alguma empresa pública ou dominada por seu Ministro das Finanças ou da Economia que depois não vai utilizar aquilo a favor de outro tipo de desígnios? E não estou a falar de coisas... Pedro, nós só temos mais 30 segundos e ainda queria dar a palavra ao João sobre esta questão. Muito rápido. Portanto, em relação às exportações, eu acho que continua a existir um desequilíbrio estrutural que agora não se nota tanto porque a economia arrefeceu e, portanto, houve aqui um reequilíbrio na nossa balança comercial, mas no dia em que se voltar a dar gás à economia, vamos continuar a ter um déficit crónico da nossa balança comercial e da nossa balança de pagamentos. Portanto, há aqui um trabalho de fundo que tem que ser feito e pegar nas melhores práticas, como já foi referido, nomeadamente o caso do calçado, e ver como é que esse setor se conseguiu reestruturar, acho que é muito importante. Em relação à Caixa, acho que a Caixa pode ter aqui um papel importante que complementa o papel puro da banca comercial. Da minha parte não vejo inconveniente nenhum, até vejo conveniente em que possa ser privatizada parcialmente
porque introduzir aqui algum acionista privado também cria alguma racionalidade na decisão e afasta um pouco este problema, digamos, da decisão puramente política. João, mas já agora uma nota. Alguém acredita que um privado entra num banco como a Caixa com 20% ou 40% sem ter o objetivo de a controlar, apenas por um return on equity que não existe? Possivelmente pode ser uma jogada de médio prazo, não é? Mas é possível que alguém queira, do ponto de vista da influência que a própria Caixa tem no sistema económico, não é? Mas acredito que quem investe agora é pensar que se calhar daqui a uns anos possa ter uma posição maior. Não é? Senão não havia acionistas minoritários nunca. Mas obviamente depende muito do negócio, Pedro. Claro, exatamente. E a Quando o Caixa pode ter um negócio belíssimo tem negócio. uma atribuição de dividendos interessante é uma coisa. Quando o Claro, e negócio o não caso tem é da outra. Caixa que pode ter perfeitamente. Pedro, uma questão, e entretanto interrompi-o, mas feitas as contas ainda tenho aqui mais alguns segundos, falava da questão do Banco de Fomento. É importante um Estado ter um Banco de Fomento? Aí o Hélio está mais à vontade do que eu. O meu problema com os Estados hoje terem bancos ou terem empresas públicas é que depois desvirtua o fim para que elas são criadas. Mas há bons exemplos. Há bons Eu exemplos e penso há maus. Neste momento o Brasil está a fazer um bom trabalho exatamente. com o Banco de Não, Desenvolvimento e há o bons próprio Banco exemplos do e há Brasil. maus. O meu problema é que cá em Portugal, em regra, Os exemplos são maus. Muito bem. Exceto o Banco de Fomento Nacional. eu já sei o seu coração. Fica Pá, aqui, não é o fica meu coração, é o Vamos banco, fazer- é perguntar ao Banco Mundial só. Não é Fica nada. aqui Não, eu não estou a esse dizer que- exemplo que Eu obviamente não estou a trazemos dizer para cima que da não, mesa. estou a dizer que não há regra sem exceção, mas em regra, o Estado é mau administrador de hospitais, de escolas, de bancos, de empresas, do que é que seja. Eu respeito, talvez a indústria militar aí tenha que ser mesmo do Ministro da Defesa, e mesmo assim, porque de resto administra mal. Pedro Sempre. Vassalo, Avelino Jesus, João Trigo da Rosa, Helder Oliveira. É sempre uma, sem exceção, um excelente comentário que vocês deixam aqui todas as semanas. Fica por aqui a Comissão Executiva. Regressa de hoje a 8 dias. Até lá.